pessoal, e aí? Hoje nós vamos falar... Eu tenho que já falar pra vocês de ver um vídeo antes que vai dar base pro que a gente vai falar hoje, tá? E aí vocês vão entender melhor, mas vamos lá, roda a vinheta e eu explico melhor depois. Hoje é uma coisa um pouco triste, uma situação aí atual da França que acho que não estão falando por aí, mas quero chamar a atenção aí de vocês pra essa situação, porque entra na mesma coisa que a gente sempre repete aqui, né, de ficar achando que a grama do vizinho é mais verde. Ai, porque a França, ai, porque a Europa, ai, porque não sei o quê. E lógico que acaba a bateria, né? Então, enfim, fica nessa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, ai que lindo, ai que maravilhoso, tudo é perfeito, tudo é bonitinho, mas não é bem assim, né? Já contei pra vocês aí várias histórias, né? Ai, vou tirar aqui que tá refletindo. Então, pra entender melhor do que eu vou falar hoje, já tem um vídeo, né? Um vídeo que eu fiz no fim do ano passado, vou deixar marcado aqui do lado, que fala já um pouco sobre a questão de uma lei que eles queriam aprovar, que foi maior bagunça. Eu explico nesse vídeo, né, que foi bagunça no sentido... não aprovaram no começo, daí fizeram umas modificações na lei e passaram de novo logo antes do fim do ano. Ela tinha sido proposta começo de dezembro, aí recusaram, quero dizer, passou no Congresso, votaram e teve mais votos contra do que a favor. Aí fizeram algumas modificações nessa proposição de lei, né? Então tinha vários artigos, etc, etc. Aí eles vão começando a pôr aquele monte de exceção, né? Aquele monte de coisinha em cada artigo para passar de novo no Congresso, e dessa vez foi aprovado. E foi aprovado, assim, com várias pessoas do partido mais de direita, né? Que é o partido que chama... é o RN. Eu vou deixar marcado aqui, é o partido da Marine Le Pen. A Marine Le Pen, para quem conhece, quem já ouviu falar, né? É filha do conhecido Le Pen, porque o original, vamos dizer, né, quem é o conhecido, o Le Pen, era o pai dela, que já era do partido, e ela cresceu, né, nesse meio político, deu continuidade, né, como o pai dela, e é uma das maiores representantes aí da extrema-direita francesa. E o partido dela, ele é um partido reconhecidamente de extrema-direita, e eu quero pôr uma pequena observação aqui, que muita gente fala, e eu acho que nesse vídeo eu já comecei a falar, mas para falar ainda mais, né, muita gente fala pra mim, ah, mas o Macron é de esquerda, o Macron é de esquerda. Gente, o Macron não é de esquerda, nunca foi de esquerda, entendeu? Então, só pra vocês entenderem, o Macron fez uma coisa meio à la Bolsonaro, do tipo, tava num partido que na época o pessoal associava a uma centro-esquerda, o partido dele, e desde o momento em que ele foi eleito, ele saiu do partido. Então, por isso que eu falei lá Bolsonaro, porque o Bolsonaro, né, acabou também saindo do partido inicial e depois criou um outro partido. Enfim, o Macron fez a mesma coisa. Então, ele também saiu do partido que ajudou ele a ser eleito. E a partir daí, foi assim, bem... Como eu posso dizer? Eu ia falar, né? Foi só pra baixo. Mas, não, vamos tentar ser um pouco mais positivo. Mas não tem muito como ser positivo. Os 8 anos aí do Macron, catástrofe, né? Então, assim, ele foi ficando cada vez mais pra direita. E quando eu falo dessa questão direita-esquerda, antes de começar com pré-conceitos que a gente tem, vão dar uma olhadinha, vão pesquisar, vão ler. Eu vou marcar aqui o vídeo que eu fiz falando dos livros que eu li em 2023. E eu falo de um livro que chama Ideologias, da Gabriela Prioli, onde ela explica bastante coisa sobre as ideologias mais, vamos dizer, expressivas aí do século XX. E ela vai falar um pouco sobre isso, o que é considerado direita, o que é considerado esquerda, porque a gente fala muito, né, desses termos, a gente não sabe exatamente o que isso significa. Então, antes que vocês comecem a pensar aí com os pré-conceitos que a gente já tem, vão dar uma olhadinha, entender melhor, e aí, né, conseguir encaixar aí na cabeça de vocês. Então tá, então o Macron era mais centro-esquerda, aí ele começou a ir cada vez mais para a direita, e aí o que acontece? Ele tem formado, nos últimos anos, um grupo, porque assim, todos os anos existe uma... Você pode fazer uma modificação nos seus ministros. E ele tem modificado bastante, bastante mesmo.
Na verdade, assim, quando necessário, né? Igual teve a época aí da pandemia e que né, o Bolsonaro tinha trocado várias vezes o ministro da Saúde. Aqui também, aqui a gente tá numa crise sanitária horrorosa, mas assim, é uma crise sanitária não por conta, né, foi a partir da pandemia ficou mais evidente, mas os problemas da saúde na França já estão presentes já há mais ou menos 15, 20 anos e só tem piorado. Eu falo muito disso nos meus vídeos, então, né, se vocês acompanham aí, vocês já têm uma noção. Mas o problema é que a nossa crise na saúde, ela já vem de vários anos, é uma acumulação de várias coisas, não dá para explicar em 5 minutos, enfim. E aí o que acontece? Tá cada vez pior. A situação está crítica. Então, nesses últimos anos, ele mudou bastante também, o ministro da Saúde. Para ter uma ideia, teve o ano, né, de 2022 para 2023, o ministro da Saúde foi o meu ex-chefe, né, que era o Dr. Braun. A gente fala, Brown, mas aqui pronuncia assim, né? E ele ficou um ano no ministério, e aí já foi aquela coisa, ai, vamos mudar, porque não tá fazendo muita coisa, e sabendo que ele até que fez muito mais do que os que vieram antes e depois. Mas enfim, aí vamos mudar, beleza? Ele ficou um ano, mudaram, puseram um cara que ainda é formado, acho que em História, que eu lembro que eu olhei, eu falei, mas como assim, em História? Peraí, ele vai ser ministro da Saúde? Aí ele ficou, acho que 5 meses. Aí quando decidiram fazer essa votação, né, no Congresso para essa lei da imigração, né, falando sobre os imigrantes, que põe muitos empecilhos para os imigrantes, para que eles possam viver dignamente na França, para que eles possam conseguir o titre de séjour, né, então, que é como se fosse o green card, vamos dizer, para ficar aqui, e para que eles consigam nacionalidade francesa, etc, etc. Então, assim, são leis para tornar isso mais difícil. Aí, esse ministro, então, no final do ano, quando ele viu que eles iam fazer isso, ele não estava de acordo, não estava de acordo com o que ele acreditava, né, com as ideias dele. Então, ele saiu, ele pediu para sair, ele se demitiu, né, do cargo de ministro da Saúde, puseram uma nova ministra da Saúde e ainda resolveram juntar com o Ministério do Trabalho. Então, tem saúde e trabalho juntos. Ou seja, já estava ruim. Como dizer que ficou ainda pior? Pode dizer isso? Já disse, já foi. Então, enfim, para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, assim, tá uma bagunça. Tá uma bagunça, então tem um novo ministro que acho que até mudou de novo. Olha, tá mudando tanto. Porque ele mudou, então, né, nesse começo de dezembro, aí, quando teve essa questão do Congresso. Mesmo que eles tenham votado contra, ele tava tipo, não vai de acordo com as minhas ideias, eu saio. Saiu, puseram um novo ministro, a nova ministra, e daí acho que ela ficou um mês, já mudou de novo, e tem mudado tanto que eu não tô conseguindo acompanhar. Mas assim, mudou alguma coisa pra mim? Nada, porque eles não estão fazendo absolutamente nada, eles ficam tão pouco tempo no cargo que não tem como fazer algo a mais, né, do que simplesmente lidar com a mídia e problemas e reclamações. Então, assim, não tem como fazer uma proposta de o que quer que seja em um mês, né? E eu falo isso porque, não sei se vocês acompanharam, teve um escândalo com a ministra da Educação, que também mudou. Então, assim, mudaram também umas 2 vezes ano passado. E no fim do ano, teve a nova ministra que fez um pronunciamento. Nossa, ela estragou em 5 minutos. Ela falou coisas assim que... Nossa, coitada, ela nossa, não sei nem como que eu posso descrever, porque ela fizeram uma pergunta pra ela. Foi aí que acabou com a vida dela, entendeu? Foi aí que eles acabaram com a coitada. Fizeram uma pergunta pra ela: por que seus filhos estão na escola privada e não na escola pública? E aí ela vai dar uma resposta que, nossa, pegou mal, pegou super mal. Então, assim, a ministra da Educação respondendo uma coisa que dava uma crítica para a educação pública francesa, pegou mal demais. E assim, né, dá para entender, ela tá reclamando horas. Eu entendi, quando ela falou isso, eu pensei, uai, porque tá ruim e ela quer melhorar, né? Então ela tá falando, olha, né, não concordava com isso, pus meus filhos na escola privada por conta disso. E, né, vamos propor mudanças para essa situação, não é verdade? Só que, ao mesmo tempo que eu tava pensando, tá, eu entendi o que ela quis dizer, o outro lado do meu cérebro tava, nossa, vai regaçar. Vai regaçar, coitada, vai ser metralhada. Foi, então, agora já mudou de novo. Então, desde a semana passada já tem uma nova ministra, porque, obviamente, metralharam essa mulher, né? Então, ela começou em dezembro, durou um mês,
já ter uma nova ministra, porque acabaram com essa coitada. Ela não conseguiu, né? Ela não conseguia sair na rua pra fazer absolutamente nada sem que tivesse manifestações, gente gritando, foram na casa dela. Enfim, foi metralhada, coitada. Digo a coitada, vocês entenderam, né? Tô querendo dizer, só assim, eu não conheço ela, não sei nem se é uma boa pessoa ou não, mas tô querendo dizer, por conta dessa situação, ela foi metralhada. Enfim, pra vocês entenderem, então tá um caos nível político, tá um caos nível saúde, tá um caos nível educacional, tá um caos em tudo. Então, tá complicado. E aí, o que acontece? Dei o contexto, tá? Então, vocês entenderam? Então, a gente tá nisso. Passaram a lei. Então, a lei foi aprovada. E é um conjunto de coisas, vamos dizer, de medidas para, como eu disse, dificultar um pouco mais, né, a vida dos imigrantes. Lógico que eles vão tentar defender no governo falando, não, é para regularizar a situação, vai ajudar os imigrantes a estarem numa situação regular, né, para ficar melhor a vida deles. Mas, e para você conseguir preencher todos os requisitos pedidos, né? Então é complicado. E aí, o que acontece? Esse pacote de medidas foi proposto por uma pessoa do governo do Macron. Por isso que eu tô explicando. São muitas propostas, né? Todas as medidas aí dessa lei, e ainda mais que foi passada, quando ela foi aprovada a segunda vez, foi por conta da maioria do partido da Le Pen, da Marine Le Pen. Então, por conta de uma maioria de um partido reconhecidamente de extrema-direita. Ou seja, as propostas são mais extremas e propostas pelo ministro, pelo governo do Macron, e ainda com apoio de um governo de extrema-direita. E aí a galera do Brasil fala pra mim, o Macron é de esquerda? Eu falo, gente, não, né? Como? Que jeito? Então, assim, talvez lá atrás, né, ele falasse certas coisas e ele foi eleito com essa, talvez, né, aura de, né, uma coisa meio de esquerda, mas ele foi virando cada vez mais, entendeu? Então, assim, não. Hoje em dia, se alguém falar pra mim Macron é de esquerda, eu dou risada. Vocês já devem ter visto alguém que já falou comigo no Brasil, quando eu vou visitar minha família, que fala, ah, mas ele não é de esquerda. Ah, claro, é tão de esquerda quanto, né? Então, não, gente, então, não, tá? Então, vamos tirar isso da cabeça, porque não tem nada, pelo menos atualmente, no governo dele, que possa dizer que ele defende ideias, conceitos de uma política mais de esquerda. Estou falando, né, atualmente, vendo tudo o que está acontecendo agora. E aí, por que eu estou explicando tudo isso? Porque na semana passada, o mesmo ministro que entrou com as ideias e com as medidas para fazer essas novas leis aí para a imigração, o ministro do interior foi visitar uma ilha que chama Mayotte. E a Mayotte é uma ilha, vou pôr aqui o mapinha, fica do lado ali no cantinho, direita da África. Vou colocar a imagem aqui. E essa ilha, para vocês entenderem, tem um vídeo, por isso que eu falei que eu ia explicar, com um vídeo muito bem feito, estilo documentário, não é muito longo, acho que são 10 minutos. Vão olhar, ver esse vídeo primeiro, tem que ver esse vídeo primeiro para entender o que acontece em Mayotte. Porque é um território ultramarinho francês, e para entender isso, tem um vídeo que eu falo disso, vou deixar marcado aqui, onde eu explico onde eu moro e quais são os departamentos da França, como a França é dividida, e que existem ainda territórios franceses de Outre-mer, agora eu esqueci como é que a gente fala Outre-mer, mas enfim, de além-mar, né, do além-mar. Então tem certos territórios, né, que não são do continente, né, no continente europeu, e que tem, por exemplo, a Ilha da Reunião, Mayotte, enfim, tem ilhas, né, que eram colônias francesas e que não pediram independência. Então, essas ilhas, esses territórios, como a Guiana Francesa, né, que tem aí perto do Brasil, esses territórios ainda são territórios franceses. E sendo territórios franceses, eles são governados pelo governo francês, né? O mesmo governo que está aqui no continente é o mesmo governo, né, para esses países. Só que eles são um pouco esquecidos ou deixados de lado, e assim, é muito fácil ignorar o problema, né? E aí vocês vão ver nesse vídeo, que eu vou deixar marcadinho aqui, eles mostram, vocês vão ver lá, tá? São imagens
que você não vai pensar, nossa, é um território francês? É um território francês. Quem tá olhando por essas pessoas? Elas não têm nenhuma condição digna de vida. E você vê lá marcado, né, a liberdade, igualdade e fraternidade. Pra quem? Pra quem é essa liberdade, essa igualdade, essa fraternidade? E aí, qual foi o problema? As pessoas que estão nessa ilha são pessoas que são, então, francesas, né? Quando você nasce em Mayotte, você tem a nacionalidade francesa. Só que o grande problema é que, como fica ali perto da África, e que tem certas ilhas ao redor que são, né, de países africanos, então não ligados à França, porque são países que pediram a independência, né? Então as pessoas desses outros países do entorno, né, das ilhas e do continente africano, eles tentam ir em barcos até Mayotte, porque aí se eles conseguem chegar lá, eles estão em território francês. E a partir daí, eles pedem asilo ou pedem, né, para ter um título de séjour, né, uma carta, né, para poder ficar. Porque a partir do momento que eles têm o aceite, né, de poder ficar no território francês, eles podem muito bem ir para qualquer lugar do território francês. Então, se você ganha a sua nacionalidade francesa, estando na ilha, você pode pegar um avião, vir para a França continental, aqui na Europa, entendeu? Vocês entenderam? É esse o caminho que eles tentam fazer. Então, você tá ali nos países ao redor, você tenta entrar em Mayotte para você ter essa porta de entrada para a França continental. E aí, vendo isso, né, como eles sabiam que era isso que a galera tava fazendo, o que o ministro do Interior fez? Ele foi visitar Mayotte na semana passada e ele foi para tentar melhorar a vida das pessoas. Ele foi para tentar entender quais são os problemas e o que a gente deve fazer para melhorar a educação, a saúde, né, a questão sanitária básica, né, de esgoto, de tratamento de água e esgoto. Não. Ele foi para falar o quê? Olha, a partir de agora, quem nasce aqui não tem mais nacionalidade francesa. Porque as pessoas estavam usando isso, vamos pôr entre aspas, né? Então a galera vem pra cá, eu não tenho como conseguir minha nacionalidade. Mas se eu tiver um filho aqui, meu filho vai ter nacionalidade. E aí eu posso até pedir um asilo ou alguma coisa, porque eu tenho um filho francês, e aí ele vai precisar, né, da mãe. Pelo menos da mãe, né? Mas vamos dizer, mãe do pai junto com ele, e aí eu ganho pelo menos a possibilidade de acompanhar até que ele tenha certa idade, né, em território francês. Então, eles pegaram essa, né, malandragem, entre aspas, né, porque as pessoas também podem fazer ou por malandragem, ou também porque simplesmente é a vida delas, e eles, né, têm filhos e é a vida das pessoas, mas enfim. E aí eles decidiram que eles vão tirar esse direito. Entendeu? Porque é muito mais fácil tirar esse direito do que dar outros, né, do que ver o que falta, melhorar a situação lá, e aí as pessoas não precisam sair de lá, porque elas vão ter condições dignas no lugar onde elas moram. Então, elas não vão precisar ir para qualquer outro lugar do mundo se elas têm boas condições onde elas estão. Mas não, é muito mais fácil fazer o quê? Ah, vamos arrancar esse direito, que aí a galera não tem mais nacionalidade francesa e não tem como vir para a França continental. E aí a gente não vai ter esse problema de imigração. E aí a gente não vai ter esse monte de gente chegando em barco em Mayotte e que daí a gente tem que saber o que fazer com essa galera, ou ficar pagando o policial para fazer controle de fronteira e enviar a galera de volta para o país de origem, né? Porque tudo isso fica a cargo também do governo, né? O pagamento, né, dessa volta aí e de todo esse controle de fiscalização de fronteira, né? E ter mais e mais policiais para fazer a fiscalização, tudo isso é do dinheiro público, né, francês. Então, vocês entendem? O buraco é muito mais embaixo, gente, sempre, sempre. Não achem que as coisas são tão simples, que é só A mais B e dá isso, entendeu? Não. É muito mais complexo, é muito mais difícil de entender e de resolver. E isso eles não mostram aí, né? Eu imagino que não passam aí nos jornais do Brasil esses problemas aí da França, né? Então, para vocês saberem que isso está acontecendo, para vocês entenderem por que isso está acontecendo, como está acontecendo, e a hora que explodiu uma revolução, vocês entenderem por quê,
está explodindo uma revolução, né? Porque vai chegar o momento que a galera vai se rebelar. O que é isso? E por que em uma ilha não existe esse direito e nas outras existe? Por que tiraram só de nós esse direito? Quem pode tirar o direito desse jeito? Né? Nesse país de liberdade, igualdade e fraternidade, por que então é desigual entre uma ex-colônia e outra? Por quê? Porque neste departamento específico, né, as pessoas nascem lá, não têm cidadania, não têm a nacionalidade, mas no departamento tal tem. Por que tem essa diferença entre departamentos? Por que tem essa diferença entre as pessoas? Onde está essa igualdade? Onde está essa liberdade de eu poder passar de um lugar para outro? Onde está, né, a fraternidade de eu olhar para esse, né, irmão, já que é fraterno, né, para este outro cidadão em condições deploráveis de vida e tentar melhorar a situação dele? Não melhoro, ainda crio mais diferença, né, e impeço uma mobilidade. Ou seja, nem a igualdade, nem a liberdade, nem a fraternidade estão sendo respeitados nesse caso. E assim, vai fazer 9 anos que eu estou na França, no meio do ano. E eu não vi até hoje onde está a liberdade, igualdade e fraternidade. Não é a minha vivência. A minha vivência, desde que eu cheguei, não passa por essas 3 palavras. Eu já dei outros exemplos, aí já contei algumas histórias para vocês. Mas, enfim, não passa por nenhuma dessas palavras. Então, tá bem complicado. Por isso que eu falo para muita gente, não venha pra França, vai para outro lugar. Entendeu? Quer ir pra Europa? Sei lá, tenta Portugal, Alemanha. Alemanha é bem legal, mas não vem pra França. Tá complicado, gente, tá bem complicado. E assim, eu espero a guerra civil já faz um tempo, né? Vamos chamar de catástrofe. Mas é porque, sabe, quando a gente começa essas coisas e que a gente vive no país e que a gente vê certas situações e que vê manifestação o tempo todo e greve o tempo todo e o povo insatisfeito o tempo todo, você começa a olhar e falar, gente, mas vai chegar uma hora que, né? Galera, não vai aceitar mais, não tem como, é normal, chega uma hora que o povo cansa, né? Eu tô até, eu achava que já ia estar cansado, não sei como ainda estão aguentando, então, enfim, ainda não explodiu, mas tá perto, eu não ia ficar, sabe, no sentido assim, não ficaria chocada né, se daqui a alguns meses tivesse, né, revoltas, né, e várias manifestações mais importantes aí. Porque a situação tá bem complicada, bem complicada. Então, eu queria explicar aí pra vocês essa situação, porque se vocês ouvirem falar, agora vocês vão entender um pouco melhor. Por quê, né? E o que é essa questão aí de Mayotte, né? E por que tem essa diferença agora. Então, lá não existe mais esse direito, né? Tiraram esse direito do pessoal de Mayotte. Então, é isso. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses. Porque, obviamente, já teve um monte de questionamentos aí sobre, né, os direitos humanos. Então, assim, tem um monte de denúncia e tudo, né, em curso, mas não sei o que isso vai, né, no que vai resultar. Enfim, é isso. Queria explicar aí pra vocês essa situação. São as notícias da terrinha de cá. Então, fiquem bem, em paz e com saúde. E até a próxima.